Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e como você viu aí no título do vídeo, eu vou mostrar os livros que eu preciso porque eu quero ler muito antes dos 30 anos. Alguns de vocês devem saber que eu fiz aniversário dia 10 de novembro, então é muito recente que eu fiz 28 anos, então tem aí 2 anos até novembro de 2025 para ler esses livros. São as minhas prioridades. Eu sei que tem gente que faz vídeos e postagens de 30 livros para ler antes dos 30, né, por conta da idade. Eu não tô pensando nisso, meu foco não é esse, eu nem sei direito quantos livros são, só taquei aqui porque são livros que eu tentei ler em outros anos, que também eram prioridades, mas acabei porventura lendo outras coisas e coloquei nessa lista novamente. Então são esses que vocês estão vendo aqui, mas alguns eu vou ver outra edição. Eu tenho há muito tempo essas edições aqui, mas eu já mudei de ideia e vou ler de outra. E alguns aqui não. Outros eu realmente ou comecei, eu quero depois voltar do início para continuar, enfim. Eu vou contar para vocês aqui os motivos, explicar certinho. Então bora lá. Bora então pro primeiro livro que eu coloquei nessa lista, que é um grande clássico. Aliás, eu nem peguei ele porque ele é muito grande, então vou deixar a foto da edição que eu tenho aí para vocês, porque não é a edição que eu vou ler, mas é Os Miseráveis. Os Miseráveis, eu sei que é um grande clássico de literatura, eu amo as adaptações, eu já li também a versão adaptada e já peguei o clássico uma vez para ler, mas eu não consegui terminar. Então eu parei ali quase na metade, não consegui terminar, conheço toda a história de cabo a rabo, mas o aprofundamento mesmo da obra, conhecendo o clássico, nem tanto, então só lendo. E eu pretendo ler da edição da Penguin, que é a edição de 2 volumes. A que eu tenho aqui é a edição da Martine Claret, que é aquela única, aquela versão gigante, muito, muito grande, que eu comprei numa época que estava na promoção, na época que eu comprava livros na Submarino. Não tinha nem o Prime da Amazon, né? E acabei deixando para uma outra oportunidade. E eu adoro as adaptações, quando eu falo, é do musical, tá? O musical eu amo, eu já assisti várias vezes, que tem no YouTube, só você caçar, eu amo essas músicas. Mas Os Miseráveis, então, é uma grande prioridade, então por isso que eu coloquei aqui no topo da minha lista. Mas a versão que eu tenho não é a que eu quero ler, então vou ler na edição da Penguin. Se você quiser deixar nos comentários se já leu, já deixa nos comentários qual versão que você leu, porque eu vou ser muito sincera, eu era apaixonada pela edição da Kozak Naif, a falecida Kozak Naif, que também era uma edição dividida em 2 volumes, e eu sempre falei pra mim na época que eu ia ler nessa versão, mas não rolou, não era pra ser. Mas tem a versão também de Estileral Fronteira, se não me engano, também é um box de capa dura, mas como eu prefiro a Penguin, já sou apegada à Penguin, então hoje vai ser dela. O próximo livro também é outro calhamaço. Esse aqui é um desejado por muitos de vocês que querem para uma próxima leitura conjunta depois de Ulisses, que eu pretendo colocar numa enquete, além dele, Os Irmãos Karamazov, que também está na minha lista, já deixando avisado, mas é A Montanha Mágica de Thomas Mann. Thomas Mann eu só tenho conhecimento por conta de outro livro dele, que era uma novelinha bem fininho, mas não tão fácil de ler assim, que é Morte em Veneza. Então conheci o autor por esse livro, eu adorei bastante, que eu tenho na versão da editora Globo antiga. Daí peguei esse livro, eu lembro que a gente estava num clube de leitura, eu e meu pai, com uma galera, sabe? Isso foi antes de eu começar a trabalhar na livraria, faz bastante tempo, acho que foi iniciozinho de 2017, e eu acabei lendo, eu acho que eu até tirei o marcador. Eu tinha o marcador, não, tem ainda. Eu parei aqui, ó, na 254. Essa aqui era a parte que eu parei do nada aqui, a 254, fiz as minhas marcações, minhas anotações, mas eu não continuei, eu acabei entrando na livraria, trabalhei, meus horários mudaram, minha rotina mudou, então acabou influenciando também na minha leitura e eu não continuei, eles que continuaram. Mas eu pretendo retomar, com certeza é uma grande prioridade para mim, e ler os outros dele, que é muito elogiado também, os Buddenbrook, que também é um totelão, né, enorme, mas tá aí, Thomas Mann, você já leu Thomas Mann? Já avisa aí pra mim se você gostou, e quem sabe eu retome ele no ano que vem, se esse livro for escolhido para leitura conjunta. Vou marcar aqui então o que eu já falei. Então, Os Miseráveis e A Montanha Mágica. O próximo, eu tenho uma edição muito antiga também de sebo, que é O Lobo da Estepe. Eu li o Demian, que futuramente eu vou falar dele aqui no canal. Tem uma dedicatória antiga, até comentei sobre ela,
Mas não sei, eu acho que pra mim a rinite não vai rolar. Eu vou pegar a edição nova mesmo. Quero fazer a coleção dos livros do Hermann Hesse. E eu li então, né, o Demian, e gostei muito da escrita dele. Conheci o autor, fiquei encantada mesmo. E depois, logo mais, vai sair no canal um vídeo falando sobre ele também, né, o Demian também, das minhas leituras recentes. E, enfim, eu vou ler na edição nova também da Editora Record, que é aquela edição de capa roxinha do Lobo da Estepe. Então tô bem empolgada, sei que também não é um livro muito fácil. No guia de clássicos eu coloquei ele no nível 3, porque não é tão fácil assim, devido às suas referências, como eu tinha comentado lá. Então O Lobo da Estepe será o próximo do Hermann Hesse. Desculpem o barulho de obra se estiver aparecendo aí pra vocês, não sei, só vou descobrir na edição. Mas é uma obra eterna aqui de um prédio aqui da frente, mas o som é tão ruim, mas tão ruim. Chega a me irritar, mas enfim, fazer o que, né? Coisas da vida. Bom, o próximo é Villette, esse aqui da Charlotte Brontë, que é uma das os grandes nomes, né, das irmãs Brontë, a mais velha das irmãs, grande nome da literatura vitoriana. E falta ler ainda o Villette, mas já é uma leitura que está acontecendo. Quem sabe até o final desse ano termine, ou início do ano que vem. Não tô com essa pressa toda. Tô na página 177 e com certeza adorando. Eu gosto muito dessa autora. E eu dei uma parada porque eu tava terminando de ler Demian e outras leituras. Mas basicamente isso aqui, gente, é uma grande experiência que a Charlotte Brontë passou como professora em Bruxelas. E o desafio da língua francesa também. Ela deu aula em Bruxelas para meninas bem desafiadoras numa escola, e é exatamente o que vai passar a Lucy Snow. E as irmãs Brontë tiveram muita experiência também como governantas, trabalhando em casas, né, dando aula para filhos, né, das casas que elas trabalhavam. Então é algo que você vai ver muito na literatura das irmãs. Até a Inclina de Whitefell Hall, Agnes Grey, a Jane Eyre também você vai ver muito isso. E isso não é diferente aqui em Villette, que a Lucy Snow já trabalhava há muito tempo numa casa, mas ela acaba saindo e vai para um local, Villette, na França, e vai dar aula então para essas meninas. E vai ser desafiador porque a Madame Beck, que é uma senhora que é a dona da escola do local, não confia muito nela sim. Então ela vai testar muitas vezes a Lucy Snow, e é uma narradora fantástica. Ela é muito diferente, mas ao mesmo tempo muito parecida com a Jane Eyre em alguns aspectos. Mas eu gostei muito do olhar dela e como ela observa muito mais do que age, sabe? É interessante pra caramba, acho que vale muito a pena. E falta esse e mais um outro, que é o que eu vou falar agora. Então, Villette já foi. Então o próximo que eu vou mostrar é o Shirley. O que acontece? O Shirley eu quero muito da edição também da Martine Claret, que eu não falei, né? Villette é da Martine Claret. Como é pela literatura inglesa, eu não tenho muito problema em ler pela Martine Claret. Assim, eu espero que não esteja sendo um problema, né? A gente descobre se há um problema quando a gente pega o original pra ler. Essa aqui é a edição da Oxford Shirley, mas eu vou ser sincera, eu acho que eu não vou pegar por essa. Eu testei várias vezes pra tentar pegar, mas eu acho que eu vou ler em português primeiro, como eu fiz com todas as obras das irmãs Brontë. O Jane Eyre eu acabei lendo também em inglês por conta da faculdade, mas eu prefiro pegar tudo em português e quando finalizar as obras delas, eu fazer a releitura de todos eles de novo, mas em inglês. É uma coisa que eu quero muito fazer. Então eu vou deixar essa edição aqui por enquanto e depois eu pego a edição da Martine Claret. Outro vai ser o meu último lido da Jane Austen, que eu fico muito triste em falar isso, mas também é um livro nessa edição, de novo, da Martine Claret, da edição de capa dura, que eu já tinha há muito tempo. Mas eu quero pegar da Penguin. Parece um preconceito, né? Parece que eu quero largar tudo pra ler só a edição da Penguin. Mas é que realmente eu me familiarizo muito com essa editora. E a edição da Martine Claret, eu vou ser sincera, eu fui de olho gordo. Comprei essa, comprei a edição da Abadia e Persuasão. Persuasão eu acabei lendo nessa edição. Mas eu não consegui continuar, não foi confortável pra mim, porque por mais que o livro seja algo que eu queira ler, tudo implica, sabe? Mas eu vou deixar aí, então, essa edição que eu quero ler. Deixa nos comentários se vocês já leram. E só falta essa obra. Eu já conheço a história também, porque eu já tinha assistido há muitos anos, assisti ao filme. Então conheço um pouco, mas eu sei que nunca é a mesma coisa.
Então tô bem empolgada pra me despedir. Não, nunca. Eu vou fazer a mesma coisa com as irmãs. Eu vou reler tudo também na edição em inglês. Vocês já fizeram isso? Acho que vale muito a pena, porque a tradução é sempre uma segunda leitura, né? Uma nova leitura. Então, ler no original vai ser como se fosse um novo livro. Então, Mansfield Park foi. Agora o próximo é Os Irmãos Karamazov. Eu tenho também na edição da Martin Claret, que eu nem fiz questão de pegar. São edições que estão lá no fundo da estante, são muito grandes e eu não vou ler nessas versões. Eu lembro que eu comprei junto também com Os Miseráveis, eu comprei tudo de uma vez, estava numa mega promoção da Submarino. Então eu vou ler na edição da editora 34. Tem duas versões da 34, tem tanto a edição de volume único e também tem a versão que são com 2 volumes em um box. Então eu acho que eu vou com volume único mesmo e muito provavelmente estará também na enquete para uma próxima leitura conjunta. Então já temos 2 aí, Montanha Mágica e Os Irmãos Karamazov. Então vamos ver, esperar pra ver no que vem, o que vai sair, se vai ser os Karamazov ou não. O próximo é o que todo mundo falava pra eu ler, eu sei que eu tenho que ler esse autor, nunca tinha lido nada dele, e o seu maior clássico é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Eu já conheço o filme também, que foi baseado nessa obra. Também sei muito da importância desse autor na literatura, tá? Então calma, vou ler esse livro. Eu não tive pressa ainda, porque fiquei adiando por conta da edição. Queria muito uma edição da Penguin, para poder falar que vou ler da Penguin. Queria. Mas vou ler então na edição da Record. Pode ser que ano que vem apareça esse livro por aqui no canal. Na verdade, todas essas leituras eu vou fazer até novembro de 2025. Então esse é o limite. Porque é até lá que eu farei os meus 30 anos, né? Medo. Mas tá aí mais um título que eu preciso ler para ontem. Esse da editora Unesp, que eu recebi esse ano. E como eu já falei dos Miseráveis, vou falar também de novo do Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar. Também grande clássico. Eu lembro que eu tive vontade de lê-lo depois de Robinson Crusoe. Também é um livrinho maior. E essa edição da editora Unesp tá lindíssima. Não sei se vocês conhecem, mas eles também têm, além dos livros teóricos, eles também têm as versões de clássicos, tá? Eu li Quincas Borba pela edição deles. E fora que no Kindle você encontra essas mesmas versões com preços muito bons. E também tem Oliver Twist, que geralmente entra mais na promoção. E esse lindíssimo, Os Trabalhadores do Mar. E é um livro que eu via muito no sebo na edição da Abril. Sempre me chamou a atenção. Acho que foi pela editora Abril que eu conheci mais esse livro. Me chamava muita atenção, mas eu vou pegar da Unesp mesmo, que é o que eles me mandaram. E tá numa edição muito bonita, tem notas de rodapé, tem uma pequena apresentação também sobre a obra, então acho que vale a pena. Os Trabalhadores do Mar, check. Check, né? Tô só rabiscando aqui. O próximo é um que eu tentei ler quando era mais moça, nas épocas da biblioteca, que eu ia direto à biblioteca na época do Rio, que eu ia muito, e nunca engatava, nunca ia. Acabei lendo Seus Contos, que é da Lígia Fagundes Telles. Esse é o seu grande clássico, Meninas. Eu lembro que peguei na biblioteca, depois eu parei, larguei, e eu comprei numa promoção aí da Amazon para ver se, enfim, eu continuo essa história, termino essa história, que não é tão fácil assim não, ela é um pouquinho confusa. Mas ele, Seus Contos, eu li antes do Baile Verde, gostei muito. É uma autora aí, falecida recentemente, é uma autora que vale muito a pena conhecer, né? Então quero muito ler. E sabe o que é engraçado? Na livraria que eu trabalhei, era muito difícil de ter livro dela. Os livros dela só tinha aquele que era pedido em escola, Seminário dos Ratos, se eu não me engano. Quando ela faleceu, o tanto de gente que veio procurar essa autora era incrível. É sempre assim, né? Famoso morre e o povo vai atrás. Mas aí os livros não vinham, nem pra pedir quando eu ia pedir. Era só o Seminário dos Ratos, era muito triste isso. Uma livraria que não é uma livraria pequena, é uma livraria grande que eu trabalhei e não tinha um acervo tão bom de uma autora brasileira que é conceituada, ganhou prêmio e tudo, né? Mas enfim. Mas esse aqui, Meninas, então será o próximo que lerei até 2025. Então vamos ver o que vai rolar. Talvez eu faça um sorteio, eu podia sortear aqui, né? Pra ver, porque eu não sei exatamente quantos. Acho que foi menos de 20 que eu coloquei nessa lista. Mas eu posso sortear um mês sim, um mês não de cada ano. O próximo foi um que eu comprei nessa mega promoção, que eu sei que muitos de vocês aí aproveitaram também, que é Os Três Mosqueteiros, quando tava por R$30 na promoção da Mega.
Então esse também é outro que eu já queria ler há muito tempo. Já conheço Alexandre Dumas por outras obras suas que eu já li e é delicioso. O jeito que ele vai narrando toda essa ficção que tem cavaleiros, né, como se você tivesse inserido nessa história, é a melhor coisa. Claro que é um grande clássico, literalmente. Quando a gente escuta sobre os Três Mosqueteiros, não tem como não remeter a esse clássico e todo mundo conhece a história. Aquele que é três, mas não são três, né? Sempre tem... mostram, são 4 com mais um personagem, né? Os Três Mosqueteiros que são 4. Mas enfim, é uma história que é interessante a gente conhecer mais a fundo, além do que a gente está habituado ali, né? Da superfície das adaptações. Eu lembro que eu conheci os Três Mosqueteiros, acho que foi por conta do Mickey Mouse, ali, o Mickey, Pateta e o Pato Donald, quando eles fizeram aquela adaptação deles. Acho que foi ali, quando eu era criança eu assistia, alguma coisa do tipo. Mas finalmente vou pegar. De vez em quando aparece esse livro, não só na promoção, como também no Kindle Unlimited. Então você pode aproveitar. Isso aqui é da editora Zahar. Não tem nenhuma outra editora que eu queira ler esse livro. Tem que ser da editora Zahar. Eu não sei se tem uma outra edição mais nova, como a Zahar. Então eu acredito que só nessa, mas tem a versão maior. E tem uma continuação, que é 20 anos depois, que é a continuação desse livro, mas acho que por enquanto eu fico só com o primeiro. O outro é de um autor que eu já li e conheço, que é o Balzac, Ilusões Perdidas, mas não tenho esse livro aqui. Vou deixar aí, que é da editora, também da editora Penguin. É um livro bem grande. Acho que meu pai deve ter esse livro, eu comprei para ele na época. Mas esse eu ainda pretendo ler, sim, com certeza. Então, estamos aí na luta para ver se eu consigo ler antes dos 30 anos. Pode acontecer desses títulos não serem lidos até novembro de 2025. Né? Pode acontecer, como no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, mas vamos ver, né? Toda hora aquela esperança de tentar ler todos esses livros. Bom, então, Ilusões Perdidas, quero muito, um livro maior, e eu li dele A Mulher de 30 Anos, O Pai Goriot, já li alguns contos, então eu super recomendo. Se você não quiser pegar esse grande clássico agora, você pode pegar esses outros, já falei um pouquinho disso. Eu coloquei ele em qual? Nível 3, nível 2, nem lembro mais. Acho que foi um desses dois aí. Bora pro próximo. O próximo foi um que foi recomendado por vocês. E eu vi o quanto esse livro ele é importante pra literatura também. E até meu pai comprou de presente pra mim. Que é Versos Satânicos, de um autor indiano. Esse aqui é o Salman Rushdie. Rushdie, acho que é assim que se pronuncia. Os Versos Satânicos é uma história interessantíssima. O que acontece? São 2 rapazes que vão sofrer um acidente de avião. O avião que eles estão explode. Nisso, quando eles vão cair na terra, eles não morrem. Um vira o diabo e o outro vira um anjo. Então a história vai se desenvolver a partir daí. Então parece ser muito, talvez, divertido. Mas só que o autor, ele foi ainda condenado à sentença de morte por conta desse livro, tá? Mas ele também ganhou prêmio, ele foi premiado. Então, cara, não tem como um livro desse não ser tão interessante. E não é um livro tão pequeno também, mas eu acho que vai ser uma baita de uma experiência ler isso aqui. Então eu vi que o pessoal recomendou muito, esse ano mesmo, comentaram pra mim que eu tinha que ler esse livro. Então fui dar uma sacada lá e coloquei na lista e fui presenteada com ele. Então com certeza, quem sabe ano que vem esse livro apareça por aqui. Com certeza, quem sabe. O próximo eu já tinha comentado, acho que no vídeo de calhamaço, já tem um tempinho já, que um dos próximos calhamaços que eu queria muito ler é o Ivan e Oé, de Walter Scott. Esse livro, na verdade, eu só tenho nessa versão da Abril, não conheço, né? Desconheço uma edição nova, se você conhecer aí me fala, mas é o livro que provavelmente eu vou ler na edição da Abril mesmo, mais antiga. Eu namorava ele no sebo, direto, e justamente porque eu lia outros livros clássicos que mencionavam esse livro o tempo todo. Uma autora que vivia falando dele nos outros livros era Elizabeth Gaskell, que eu adoro. Ela sempre colocava os seus personagens lendo esse livro. Então, o Ivan e Oé é sim uma grande referência também literária. Muitos comentam sobre essa obra, seus leitores leem muito essa obra, uma obra aventuresca também, né? Já estava querendo ler, na verdade, esse ano, né? Já tinha prometido para mim mesma, que é uma coisa que eu falho sempre. Mas eu vou colocar nessa lista aqui de volta para ver se rola ou 2024 ou 2025. E o último, mas não menos importante, é um baita de um clássico brasileiro que eu já tinha começado a ler fazia um tempo. Acho que foi final do ano passado, início desse ano, algo assim. Eu tinha começado a ler, eu tinha feito anotações
e acabei parando, né? Coisa de leitor, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu tenho nessa edição da Nova Fronteira, ó, marquei bastante coisa e eu estou pensando em voltar mesmo do início para depois continuar. Então eu vou voltar do início e pegar, manter as minhas anotações, as minhas tags aqui dos post-its e vou lendo e depois acrescentando o que eu li ali, né, o que eu peguei e tentar finalizá-lo. Não é uma leitura fácil, não é. É muito, muito difícil. Eu senti essa dificuldade, mas eu estava muito empolgada com a minha meta que eu tinha criado, enfim. Mas infelizmente eu acabei parando. Tem a edição também da Companhia das Letras, caso você prefira, mas eu gosto muito dessa. Nessa versão da Nova Fronteira, se não me engano, ela tem um parecer aqui do próprio Drummond. O Drummond, ele comenta já aqui no início da obra, colocaram um poema dele sobre o livro, né, sobre o Guimarães Rosa. Então acho que também vale por essa belíssima edição. Então tá aí, eu preciso terminar esse livro, mas como também a Montanha Mágica, eu sei que eu avancei bastante. Esse aqui, por exemplo, eu parei na página 140. Mas eu prefiro voltar do início. Eu acho que não compensa pra mim, ainda mais um livro difícil. Eu prefiro voltar do início até finalizar e tentar não parar, porque é uma coisa que também acontece muito com a gente, né? Comigo, então, de pegar um livro, parar e nunca terminar. Por ele ser um pouquinho mais complicado, eu acho que isso acontece. Vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com Ulisses, nessa mesma pegada, pra ver o que rola. Mas é um baita do livro que não pode morrer sem ter lido. Eu poderia acrescentar essa lista também, livros como Don Quixote, Moby Dick, só que são livros que eu tô lendo sempre, vou ser muito sincera. Eu amo a edição do Don Quixote que eu tenho aqui, que eu já mostrei, acho que na edição de sebo. Eu tenho a edição que vem com uma apresentação, uma introdução do Otto Maria Carpo. Eu adoro essa edição e eu acho ela muito gostosa de até levar pra algum lugar se você quiser ler. Então eu não tenho essa pressa de, eu preciso terminar muito de ler esse livro, ou até o Moby Dick. Não, são livros que vão ser pra vida aí. Quem sabe eu termine depois de muitos anos, então não é uma prioridade para isso. Prioridade mesmo são esses por enquanto. E agora eu vou mostrar os livros que eu queria ler, acho que em 2021 e o ano passado, e o que eu li e o que eu não consegui ler, né? O que eu cumpri a meta e o que não rolou. Primeiro foi o Pais e Filhos, que eu já fiz resenha lá no Instagram. Eu sempre quis ler esse livro, finalmente foi um dos recentes que eu finalizei, mas logo mais ele vai aparecer por aqui também, comentando. Eu coloquei na lista o Ulisses também, porque eu já estava pensando em lê-lo, né, para fazer a leitura conjunta, mas já marquei como lido aqui, porque em dezembro a gente termina já essa leitura. Uma leitura muito legal que eu fiz no início do ano passado foi o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Eu tenho aqui da editora Antofágica. Também queria muito ler, justamente pelo contexto, toda a construção da obra, o que ela significa, né, para a literatura brasileira. Isso vale muito. E também já foi usada muito em vestibulares, né? O outro, Quarto de Despejo, amei ter esse livro, é uma dor ler esse livro, é muito, muito triste, mas também vale muito a pena. E eu li pela editora da Ática, da versão comemorativa, lindíssima, também li no ano passado. Os outros dois, grandes, Ana Karenina e Guerra e Paz, também li tudo no ano passado. Ano passado foi um ano bom para essa metazinha que eu criei aqui. O outro, As Flores do Mal, do Baudelaire, também li. Li recentemente, acho que uns 2, 3 meses atrás, eu também terminei de ler. Então foi muito bom. E o restante agora que eu vou falar, não li. Então, os três aqui que é o Villette, Shirley e Mansfield Park, que estão de volta nessa nova lista. E o outro, gente, é Middlemarch. Eu vou pegar a edição que eu tenho. A edição de Middlemarch que eu tenho aqui é da Macmillan Classics. Essa aqui tava super barato na Amazon, que é a versão original. E ela é uma coleção linda. Eu tenho outro livro também dessa editora. E é muito legal pra fazer coleções. Só que a danada é cara. Só que essa aqui eu comprei, acho que tava R$40. Depois nunca mais eu vi esse preço, né? Então já tem uns anos aí que eu comprei, daí eu pensei em ler, ouvindo também no Audible, que eu tinha. Antes o Audible não tava aqui no Brasil, era só a versão em inglês mesmo. Então eu comprei, peguei o livro junto com o Audible de graça e ficava escutando e lendo, mas acabou que não deu certo pra mim. Eu parei no livro 3, ó. Até marquei aqui, capítulo 23, book 3. Então parei nesse.
Gostei muito da história até onde estava seguindo. Já tinha lido outros livros da George Eliot, então falei, preciso ler sua obra-prima, que é considerada aí a obra-prima dela, Middlemarch, né? Então, vou ler um dia, com certeza, mas não coloquei aqui nessa prioridade de volta. Não tive essa necessidade de colocar agora, eu acho que tem outros que são muito mais importantes pra mim nesse momento, mas quem sabe. Não sei se quando eu for ler esse livro vai ser essa versão, acho que eu vou pegar numa outra editora, eu sei que tem da Martin Claret, sei que tem nas versões da Pedra Azul, se eu não me engano, então eu acho que eu vou pegar numa edição em português mesmo. A letra é muito minúscula, acho que pela experiência de você ler uma obra dessa mais densa, não compensa muito. Então, eu sempre quis ler esse livro, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Então, esses foram os livros, os títulos que eu quero ler muito brevemente, nem tão brevemente, mas o limite até novembro de 2025. E aí, vocês acham que eu consigo? Vocês acham que eu consigo ler tudo isso aqui até novembro de 2025? Parece distante, mas não é não. Se você pegar aqui, não sei quantos foram, 1, 2, 3, 4, 5. Foram 15 títulos que eu comentei aqui, que são as minhas prioridades no momento. A gente pegar um livro por mês aí, 12 livros, é bem rápido. Eu achei que foi muito rápido a leitura de Ulisses, que a gente tá lendo desde julho, e vai até dezembro. Achei que passou muito rápido. Então, talvez, muitos aqui, ou alguns, vão ficar de fora, mas eu espero que não. Vamos pensar positivo que eu vou conseguir ler todos. E também depois trazer para vocês, ao longo dos vídeos aqui no canal, descobrir qual que eu vou gostar mais. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar e de curtir também. Diz aí pra mim quais desses livros vocês já leram, qual também é a sua prioridade que você quer muito ler. E também, se você quiser colocar a sua relação aí de livros pra ler, quantos livros você quer ler, quais são as suas prioridades antes de uma idade exata, pode colocar aí também, deixa nos comentários pra gente poder ver se a nossa listinha tá parecida ou não. Vou deixar os títulos aí na descrição, caso você tenha se interessado. Alguns estão na promoção, então você pode usar o meu link da Amazon para comprar, e você ajuda muito esse canal a crescer se você curtir, se você puder compartilhar e também se você puder assistir aos anúncios que aparecem no vídeo. Eu vou ficando por aqui hoje, a gente se vê na próxima e muito obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!